Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando sempre a para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. O nosso querido aqui apologeta católico fez uma observação a respeito do pastor Iago Martins, que agora vive depreciando a patrística. É interessante o grau de desonestidade intelectual de muitos pregadores protestantes do YouTube, quando, ora, a patrística pode ser conveniente para justificar a sola escritura, ora, a patrística tem que ser simplesmente apagada, porque revela muitas das fraquezas argumentativas e teológicas do protestantismo. Em outras palavras, a patrística revela uma história muito diferente daquilo que é contado a partir da Reforma Protestante, que a igreja nasce católica e, de fato, tudo que a patrística revela nos leva às origens católicas da igreja. Isso é tão evidente quanto fático. E os apologetas protestantes tentam distorcer não somente a história, como também a patrística, conforme a sua conveniência. Vejam no caso do Iago Martins. Ele tem realmente pavor dos livrinhos verdinhos da Paulus. Por que, de fato, ele não lê esses livros, ao invés de soltar baboseiras descomunais, tentando desqualificar, inclusive, os autores patrísticos, dizendo que os autores patrísticos não são confiáveis? Confiável, evidentemente, é o Iago Martins e mais de 30 mil centros protestantes. Vamos ver o besterol que foi, inclusive, denunciado por nosso amigo católico. Vamos lá. Você tá pronto para ouvir muita besteira em um vídeo só? Assista esse vídeo comigo. Eu gosto muito do termo do Andrew Selling, eu acho que é ele que fala isso, que a patrística, né, na verdade, não são os pais da igreja, são os bebês da igreja. São aqueles que tiveram o primeiro momento de produção teológica mais infantil, mais inicial, menos desenvolvido. Existia menos tradição na mão da patrística. Havia menos discussão, debate, produção, leituras e interpretações em cima daquilo que os apóstolos escreveram. Meu Deus do céu, como é que um cara desse fala uma baboseira como essa? No fundo, ele quer apagar os 3 primeiros séculos da história da igreja, em que esses autores patrícios, que ele chama de bebês, na verdade, tiveram contato muito mais direto com os apóstolos, como também eles refletiam os inícios da igreja cristã. É só isso. É só isso. Mas o mais absurdo é o seguinte: para o Iago Martins afirmar que os pais da igreja são apenas bebês, são apenas infantis ou pueris, então ele vai ter que dizer que todo o subproduto que foi fundamentado a partir dessa época, como por exemplo a Trindade, a divindade de Nosso Senhor, a questão dos sacramentos, etc., tudo isso tem que ser invalidado, porque, segundo ele, a teologia que foi desenvolvida e que deu incremento aos concílios ecumênicos daqueles tempos simplesmente são elementos estritamente primitivos, irrelevantes, primários. Alguém vai dizer, por exemplo, que a Didaqué, que nos dá referência ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém afirmará que a Didaqué, que foi um texto escrito no século I e que foi inspirado no ensino apostólico, é algo infantil, é algo que tem que ser depreciado, é algo que tem que ser simplesmente invalidado historicamente? Alguém dirá, por exemplo, que uma obra magna como a de Irineu de Lyon contra as heresias, em que defende a ortodoxia católica contra a heresia gnóstica, alguém vai dizer que Irineu de Lyon era infantil, era bobinho ou coisa parecida? Ou então as cartas de Santo Inácio de Antioquia, São Clemente Romano, podemos ir mais além, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Tertuliano e assim sucessivamente. Quem diz que a patrística é infantil, eu digo, não chega nem a ser infantil, chega a ser imbecil mesmo, chega a ser um retardado mental. Eu penso que o Iago Martins, no afã de querer defender a todo custo a essa pseudo-ortodoxia protestante, se é que podemos dizer que ele tem uma ortodoxia, porque em todos os aspectos são bastante heterodoxos, não se entendem entre si, e no entanto eles querem anular os 3, 4 primeiros séculos da história cristã. Só isso. Eles são todos infantis, evidentemente. Os padres da igreja são todos dispensáveis. Então por que também não dispensar os concílios ecumênicos, não dispensar
também a discussão sobre o cânon bíblico. Imagina, quer dizer, o senhor Iago Martins é muito mais iluminado para saber sobre os 3 primeiros séculos do cristianismo do que os homens que viveram os 3 primeiros séculos do cristianismo. Olha só que coisa absurda. E isso porque nós temos ciência desses séculos justamente pela fonte documental que essas pessoas nos deixaram. Esse cara é um tremendo imbecil para falar uma coisa dessa. Então vamos ver a outra parte aqui. Então a patrística acaba sendo o período mais primitivo de produção teológica. Nós temos um acúmulo, um progresso no processo de construção de saber teológico, de aproximação do Novo Testamento e de entendimento daquilo que foi escrito pelos apóstolos. Infelizmente, muitos de nós caímos no mito que, porque eles eram historicamente mais próximos dos apóstolos, eles tinham mais informações. Agora você imagine a prepotência do ser humano achar que está mais intimamente ligado à verdade da revelação de Cristo do que os discípulos direto dos apóstolos. Isso aqui tem que ser captado aqui para o nosso irmão católico, porque São Clemente Romano, São Inácio de Antioquia conheceram os apóstolos. Há quem diga que Santo Inácio de Antioquia era discípulo do apóstolo João. São Clemente, se não me falha a memória, é citado na carta de São Paulo aos Filipenses. E isso porque São Irineu de Lyon também conheceu pessoas que conheceram os apóstolos. Mas segundo o Iago Martins, essas pessoas podem ser perfeitamente dispensáveis. Olha só que coisa absurda, que coisa bizarra. E isso porque, evidentemente, ele fala que existe uma teologia primitiva. Eu não sei que ponto ele está dizendo que essa teologia é primitiva. Se ele está dizendo que essa teologia teve um desenvolvimento e assim sucessivamente. Mas partindo dessa pressuposição, partindo da ideia de que a explicação teológica teve um desenvolvimento, foi a partir desses autores que esse desenvolvimento surgiu. Então nós não podemos excluí-los do processo da doutrina cristã. Então, na lógica do Iago Martins, nós podemos dispensar os autores patrísticos baseado na ideia de que o ser mais evoluído e progressivo e que reflete a verdadeira doutrina cristã é o próprio Iago Martins. Como se a nossa dimensão dogmática da fé cristã, em pontos tão básicos como, por exemplo, a Trindade, não dependessem justamente desses autores patrísticos que guardaram a ciência da fé cristã, guardaram a Sagrada Escritura, guardaram o magistério, guardaram a tradição oral e assim sucessivamente, e sem prejuízo da chamada sucessão apostólica. Sucessão apostólica que, evidentemente, qualquer protestante tenta negar a todo custo. Vamos lá. Mas você pensa que acabou? Tem um segundo vídeo que deixa isso tudo ainda pior. Os Gálatas foram para outro evangelho. Isso significa que a proximidade cronológica com os apóstolos não garante que o escrito da patrística é mais acurado em termos de teologia. Pelo contrário, como os primeiros homens nesse processo, eles estavam sujeitos a muito mais falhas e má interpretação do que nós, que avançamos muito no processo de construção teológica e de saber teológico. Hoje, nós estamos em uma posição melhor do que os patrísticos. Olha só que coisa absurda. É o seguinte, eu conheço diretamente o apóstolo Paulo, eu conheço diretamente o apóstolo João, sei lá, Pedro, Tiago, São Judas e assim sucessivamente. Segundo essa anta, ele tem mais ciência do que os apóstolos disseram do que as pessoas que conheceram os apóstolos. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que quem conhece Leonardo Bruno é aquele cara que vive lá no Rio de Janeiro, e não aquela pessoa que convive com o Leonardo Bruno. Essa é a lógica dele. O nível de doença mental desse povo, assim, porque a coisa é tão constrangedora, tá chegando assim, assim, a gente fica sem palavras. A gente fica sem palavras com tal nível de imbecilidade e falta de cultura. Mas vamos lá o besterol. Hoje nós estamos em uma posição melhor do que os patrísticos. Posição melhor do que os patrísticos. Realmente, em 2025, com trocentas seitas protestantes que mal se entendem entre si, que não tem nenhum ponto de dogma de fé que seja único, porque todos eles já negaram os dogmas de fé que foram consagrados a partir da época patrística. Quer dizer, esse pessoal tem mais ciência da fé cristã do que aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos e que também guardaram tudo que os apóstolos deixaram, inclusive a Sagrada Escritura. Só temos ciência fidedigna
daquilo que é Sagrada Escritura. Eu falo, evidentemente, dos 4 evangelhos e das cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, de Tiago e assim sucessivamente, justamente porque esses mesmos autores patrísticos que são chamados de primitivos, chamados de irrelevantes e que não teriam essa ciência, né? Quer dizer, essas pessoas que guardaram tudo aquilo que nós podemos dizer fé cristã. Mas não, o Iago Martins tem mais ciência da teologia, ele tem mais ciência do cânon bíblico, ele tem mais ciência de tudo do que aquelas pessoas que viveram a fé cristã e conviveram nas comunidades cristãs. Meu Deus do céu, olha, Iago Martins, vou te dizer uma coisa, você é um imbecil. Tem que ser dito na sua cara. Eu nunca vi uma declaração tão estúpida e tão palerma como essa. Vamos lá. Isso é a mesma coisa de falar, isso é uma heresia do mundo católico aí, mas que tenta nos fazer acreditar que os patrísticos sabiam. Essa é a mais pura soberba enraizada no protestantismo. É de uma prepotência, de uma ignorância que, sinceramente, não tem limites. E tudo isso travestida de uma falsa intelectualidade. Afirmar que os pais da igreja, que foram discípulos direto dos apóstolos, que foram responsáveis por guardar a fé em Cristo e transmiti-la aos povos, e, consequentemente, nos dar as escrituras, e a pessoa se colocar num grau teológico, conhecimento histórico, de entendimento da doutrina e da revelação de Cristo através da tradição mais apurada do que esses que viveram diretamente com os apóstolos, que foram de fato os pais da fé, isso chega a ser um escárnio com a tradição apostólica. Aqui nós temos inclusive que pegar o gancho do comentário desse rapaz, de que no fundo, o protestantismo tem uma veia revolucionária profunda. A ideia de que o cristianismo tem que ser reescrito a partir do século XVI. Em outras palavras, nós temos 2.000 anos de cristianismo e, segundo a lógica do Iago Martins, 1.500 anos de cristianismo podem ser dispensados e jogados na lata do lixo. Ele vai mais além. Ele está dizendo que o cristianismo primitivo pode ser jogado na lata do lixo. Porque a ciência que nós temos do cristianismo primitivo provém claramente dos autores patrísticos, provém claramente dos bispos, dos teólogos que comentaram, que compilaram, que discutiram não somente o cânon bíblico, como também a tradição apostólica, como também os sacramentos e assim sucessivamente. Então só temos ciência histórica de tudo que aconteceu a partir do século I até chegar ao século IV, V ou VI, por conta desses mesmos autores que o senhor Iago Martins, num afã megalomaníaco, simplesmente despreza, simplesmente deprecia. E aqui nós revelamos o fato de que ele realmente não tem familiaridade com a patrística. O senhor Iago Martins não tem familiaridade com a patrística. E vou mais além, ele não tem familiaridade nem mesmo com a história cristã. Eu gravei um vídeo anterior a respeito daquela baboseira, daquela bela merda que ele falou. E muita gente vai reclamar, você fala palavrão, mas poxa, pelo amor de Deus, você não está ouvindo o absurdo que está sendo falado? Ele dizia sobre a auto-autenticação da Bíblia, porque a Bíblia é auto-autenticável. Uma coisa assim completamente bizarra. Mas é por quê? Porque o Iago Martins é uma criatura com um ego maior do que a sua inteligência e maior do que a sua cultura. E para isso, ele precisa realmente negar que exista um passado cristão. Que os documentos históricos da fé cristã não surgem por osmose, não surgem brotando de árvores. Eles surgem claramente dentro de uma perspectiva e um ambiente histórico pela qual eles foram produzidos. Esses textos, e eu falo não somente dos evangelhos, mas do Novo Testamento, foram produzidos por pessoas dentro do ambiente da igreja e para a igreja. Ora, é só vocês observarem. Os 4 evangelhos falam do quê? Da manifestação do Verbo encarnado e o estabelecimento da igreja. Através do quê? Através dos discípulos, que são os apóstolos. E depois os apóstolos estabelecem comunidades cristãs. Então, basicamente, a história do Novo Testamento é não somente a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também o estabelecimento da igreja. Atos dos Apóstolos, história da igreja. Cartas de Paulo, de João, de Pedro, são o quê? Orientações pastorais para a igreja, ensinando a igreja, educando a igreja, orientando a igreja, transmitindo a revelação para a igreja. E dentro da igreja e pela igreja, porque os apóstolos também eram a igreja. Eles eram líderes da igreja, então você não pode dizer que eles não eram igreja.
Mas o raciocínio protestante ele é tão capcioso, ele é tão maluco, que eles já chegaram ao ponto de dizer o seguinte, que os judeus são oráculos do Antigo Testamento, mas em compensação, quando se fala do Novo Testamento, a igreja não é oráculo do Novo Testamento. Na verdade, são pessoas individuais que tiveram a revelação, como se a igreja não fosse o novo povo de Deus. Ora, se o povo hebreu era o velho povo de Deus, no caso o povo judeu, o novo povo de Deus é um povo ampliado e também tem uma revelação. Mas o protestante precisa negar que a igreja é o povo de Deus. Aqui é uma apostasia tão canalha, tão sórdida, porque no fundo, esse pessoal é de uma arrogância tremenda. Mas vamos lá, vamos ver o besteirão, pessoal. Quando a gente pensa que já viu todos os absurdos vindos do protestantismo, sempre surge uma coisa nova que é muito pior do que a antiga. Então o pior do protestantismo é sempre aquilo que está por vir. Mas conhecendo um pouco da história desse pastorinho específico, eu entendo esse escárnio que ele tem pela patrística. Ele é pastor de uma igreja batista e a patrística joga pro ralo uma das principais práticas da sua seita, o batismo. A patrística corrobora a doutrina católica do pedobatismo, que é o batismo de crianças. Já a seita que ele pertence é anabatista, ou seja, rejeita o batismo de crianças. Ou seja, ele ataca os pais da fé para defender as próprias práticas heréticas que acontecem na sua seita. Eu poderia inclusive acrescentar, além da questão do batismo, que os protestantes se contradizem, e muito gravemente, porque existem segmentos que aceitam o batismo de crianças e outros que não aceitam. E recentemente o senhor João Oliveira que seja, falou, não, as nossas controvérsias são apenas acidentais. Pelo amor de Deus, achar que batismo é acidental é sacanagem, mas tudo bem. Há também outros aspectos que incluem esse conflito, além da questão da discussão sobre batismo, que é a teimosia de não reconhecer a catolicidade da igreja. Ou seja, a igreja nasce católica. E podemos inclusive fazer uma releitura da carta de São Paulo aos Herminenses, em que ele fala claramente sobre o termo igreja católica, que já era escrita no final do século I. Analise uma coisa muito básica. Se Santo Inácio de Antioquia escreve uma carta para uma comunidade cristã, no caso de Esmirna, afirmando claramente que a igreja é católica, podem ter certeza de que aquelas pessoas que ouviram aquilo, elas já estavam familiarizadas com esse conceito. Elas estavam atreladas àquele conceito. Como, por exemplo, a outra carta de Santo Inácio, em que ele se dirige aos romanos, inclusive com uma certa deferência que é distinta de outras demais igrejas. E ele cita como modelo Pedro e Paulo. Olha só que coisa interessante. Pedro e Paulo são citados numa carta direcionada aos romanos como sinônimos de referência. Então isso leva a crer claramente que os romanos, quando ouviram aquela carta, tinham ciência daquela história. E o próprio bispo Inácio, e nós temos que entender que ele era bispo de Antioquia e também ele tinha a sucessão apostólica de Pedro em Antioquia, reconhece claramente que em Roma Pedro se estabeleceu e lá formou a sua autoridade e a sua distinção. E eu poderia também falar de Santo Irineu e assim sucessivamente. Então, claro, isso é uma pedra no sapato, isso acaba com a vaidade do protestante, com a presunção, com a arrogância. A história corrobora com o catolicismo. E eles ficam sem resposta, porque eles precisam encontrar subterfúgios. É como um paspalho que uma vez eu vi um vídeo, que era um bombadão, e o pessoal leva muito a sério esse cara. Acho que é um tal de Xandão. Xandão não é o Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus. Não vou falar mal do Alexandre de Moraes, senão a Polícia Federal bate na minha porta, mas tudo bem. Mas o fato é o seguinte, esse Xandão aí, que é um cara cheio de vitamina no corpo, mas falta vitamina na cabeça, começou a fazer a seguinte pergunta: Mateus 16:18, onde é que está escrito que a igreja é a igreja católica? Sabe esse tipo de argumento? É isso que o protestante faz, ele precisa encontrar argumentos capciosos para negar a verdade que está aos olhos dele. O Iago Martins é mestre nisso.
é mestre nessa pilantragem. Mas vamos ver se Então, para defender as práticas de sua seita, obviamente ele tenta denegrir a imagem dos pais apostólicos que viveram diretamente com os discípulos. Isso chega a beirar a loucura. Para ele, os pais da fé que viveram diretamente com os discípulos e foram os responsáveis por espalhar a mensagem do evangelho às nações, não entendiam muito bem as doutrinas que os apóstolos acreditavam e a real mensagem do evangelho e também dos sacramentos. Aqui nós temos uma loucura essencial de certos protestantes, de eles afirmarem sobre a suposta corrupção da igreja. Alguns dizem que começa com Constantino, e inventaram toda uma lenda urbana sobre a figura do imperador romano. Mas tem gente doida que diz, por exemplo, que a igreja se corrompeu a partir de Santo Inácio de Antioquia. Tal é o nível do absurdo delirante dessas pessoas indoutas e completamente ignorantes. Mas vamos observar. Mas ele, que é oriundo de uma seita que surgiu 1500 anos depois, é que entende perfeitamente qual eram as doutrinas que os apóstolos pregavam e acreditavam. E eu quero sugerir para vocês 2 livros para vocês não caírem nessas armadilhas e falácias do protestantismo. Ambos do padre Júlio Maria de Lombardi. O primeiro é Luz nas Trevas, Respostas Irrefutáveis às Objeções Protestantes. E o segundo, Diabo, Lutero e o Protestantismo. Esses 2 livros e mais uma coleção de livros sobre apologética e refutação ao protestantismo estão no Assistente Católico, a primeira IA católica do mundo de apologética. E se você quer aprender mais sobre a fé católica e a responder esses ataques protestantes, comenta abaixo Patrística, que eu vou enviar o link do Assistente Católico no seu direct. Que Deus os abençoe. Salve Maria. Eu gostaria de fazer uma seguinte conclusão sobre o Júlio Maria de Lombardi, que, no meu entender, era um homem que era cheio de santidade. Eu poderia dizer que ele tem grandes chances de ser um santo. Era um homem muito devoto, um católico realmente muito autêntico, muito verdadeiro. Ele saiu, se não me falha a memória, acho que ele era Flamengo. Ele veio aqui para o Brasil. Eu acho que ele chegou até a morar aqui em Belém. Ele era enfermeiro, cuidou de doentes. Acho que foi na Vila de Coraci, tá? Eu posso estar enganado aqui, mas ele passou aqui por Belém. E depois ele foi para o Nordeste e fincou residência permanente em Minas Gerais. E a morte dele foi trágica, mas ao mesmo tempo heróica. Ele morreu, se não me falha a memória, na véspera do dia de Natal de 1942, quando uma cidade, um povoado do interior de Minas Gerais, não tinha padre para realizar a missa. E ele, preocupado com a falta de missa desses fiéis por conta da missa do Galo, que era a época do Natal, ele foi de carro. E naquela época as estradas do Brasil eram muito piores do que hoje. Continuam ruins, mas eram muito piores. E no Lamaçal, o que aconteceu? Ele sofreu um acidente de carro e ele acabou falecendo. O carro ficou em cima dele, ele agonizou e depois faleceu. Tá? O Júlio Maria de Lombardi realmente tem alguns aspectos extremamente maravilhosos da vida dele. No que diz respeito à questão da apologética, ele é um bom apologeta, porém, às vezes, ele é um pouco apaixonado. Eu tenho esse livro, Lutero, o Diabo e o Protestantismo. E esse livro, apesar de algumas informações interessantes, no entanto, o fervor apologético dele acaba contaminando a objetividade histórica do que ele apresenta. Então eu acho que o livro Lutero, o Diabo e o Protestantismo, no meu entender, ele tem problemas de ordem histórica, uma vez que às vezes ele mescla certos elementos que são objetivamente históricos, mas também há certos aspectos que, no meu entender, são bastante lendários ou bastante imprecisos do ponto de vista histórico. No meu humilde entender, eu acho que o livro do Leonel Franca é melhor. Igreja, Reforma e Civilização. No meu entender, muito mais conciso historicamente, muito mais desapaixonado na questão e que, claro, eu poderia falar que vocês deveriam comprar os 2 livros. Mas eu, particularmente, tenho uma simpatia mais pelo livro do Leonel Franca, que eu acho que ele é muito mais objetivo do ponto de vista histórico. E o Leonel Franca, ao contrário do Júlio Maria de Lombardi, era um homem de credenciais acadêmicas. O Júlio Maria de Lombardi era um homem muito mais pastoral e, portanto, ele era mais aquele apaixonado.
Embora existem obras muito interessantes que ele fala sobre a Virgem Maria, sobre o islamismo, isso é também outro aspecto dele. Ele foi um homem muito prolífico, tá? Muito prolífico nesse sentido da apologética, tá bom? Mas voltando à questão do Iago Martins, é lamentável. Eu acho que ele deveria ter vergonha de gravar esses vídeos. Por que eu digo que é vergonhoso? Porque ele é uma pessoa que tem uma certa importância. Ele não pode subestimar a importância que ele tem na igreja dele. Não pode ser irresponsável. Não pode ser falastrão. Então, quando um sujeito desse diz que a patrística é uma coisa infantil e não sei o que, querendo depreciá-la do ponto de vista histórico, só que essa teologia infantil fundamentou as bases da fé cristã, só isso. Se hoje nós acreditamos na Trindade, se deveu à patrística. Se hoje nós acreditamos nos sacramentos, se deveu à patrística. Se hoje nós temos relatos de 3 primeiros séculos da história do cristianismo, nós temos até mesmo o cânon bíblico. Por exemplo, um dos primeiros relatos, talvez o primeiro relato do cânon bíblico do Novo Testamento, pelo menos dos 4 evangelhos, é de Irineu de Lyon. Você vai dizer que esse homem é infantil, que esse homem não tem confiabilidade? Você é tão idiota assim, Iago Martins? Pelo amor de Deus. Então mostra que você, Iago Martins, não tem ciência do que você está falando. Não somente você, mas todos esses apologetas de fancaria aí, tipo Banzoli, João Oliveira, Lucas Gessas, tudo palpiteiro, tudo gente tendenciosa, tudo gente maliciosa que não quer a verdade, mas tão somente introduzir conceitos falsos e capciosos para suas respectivas seitas. Então, meus amigos, é isso. Eu queria deixar esse comentário, inclusive meus parabéns com o autor. Agora eu não sei o nome dele, alguém depois me corrija, tá? Mas até a próxima.